tudo bem? Então, para você que ainda não me conhece, meu nome é Jonathan e eu sou professor de português e literatura. E também sou fundador aqui desse pequeno canal que eu espero que cresça e que vá para frente. E aí, assim, o que que eu pensei, né? Fazer um canal onde a gente possa falar de gramática e de literatura também, mas numa perspectiva diferente. Não com aquelas aulas que o professor já dá em sala de aula ou que outros professores já trazem aqui no YouTube, mas quando eu estiver falando, por exemplo, de gramática, eu vou pensar naquilo que é mais dificultoso, que às vezes a pessoa não entendeu e por causa disso ela não conseguiu ir além de determinado conteúdo. Então as aulas de gramática vão ser mais nesse ponto, assim, de pensar nos pulos do gato, nas pistas que vocês precisam para entender certos conteúdos. Já na parte de literatura, eu quero discutir como o texto, como o livro, a série, o filme impactam a gente. Porque a literatura é isso, né? É a arte que é feita através dos textos. Então, não só falar de estilos de época, romantismo, classicismo, mas pensar as obras em si, né? Incentivar que as pessoas consigam gostar de entender o que estão lendo, né? De entender a música que estão ouvindo, o filme que estão assistindo. Acho que esse é um grande objetivo que eu tenho aqui no canal. E aí eu pensei em retornar fazendo um remake, um review de um vídeo antigo. Então hoje a gente vai falar sobre mitologia, né? Eu pensei em tratar com vocês esse assunto. Eu tenho um vídeo já no canal antigo, esse vídeo, que fala sobre mitologia. E aí pensei, por que não refazê-lo, né? Por que não melhorar alguma coisa que nele ficou faltando? Então, o vídeo de hoje tem esse foco, falar de mitologia, ok? Vamos comigo? Vamos conversar um pouco sobre esse assunto que é tão interessante? Então, para começar, seria legal a gente pensar o que que é mito, né? Você que está aí no sexto ano, né, você que é adolescente, o seu professor provavelmente já te perguntou em algum momento o que que é mito. E aí eu posso dizer para você que mito é uma história criada para explicar algum fenômeno que em algum momento o homem não sabia explicar, né? Que uma sociedade, o homem de uma determinada sociedade não sabia explicar. À luz da ciência, à luz da razão, o homem ainda não tinha elementos suficientes para explicar certo fenômeno à luz da razão, né? Com fatos científicos. Então ele inventava, criava com a sua imaginação, com o poder da sua imaginação, histórias capazes de dar conta daquele fenômeno, né? Então, só para a gente ficar em mente com esse conceito, né? O homem que criava os mitos, o homem que cria os mitos, ele não é capaz, ele ainda não consegue explicar de forma racional algum fenômeno. E aí eu trouxe um exemplo para vocês de um fenômeno natural, vamos dizer assim, e de como ele pode ser explicado de diversas outras formas além da natural. Vamos falar um pouquinho sobre o arco-íris, né? O que é o arco-íris hoje para a gente, né? Para o homem do século XXI? O que é o arco-íris para o cara que já entende de luz, de refração, de reação da água com a luz, né? O arco-íris é a luz do sol ou qualquer outro feixe de luz dividido pela água, fazendo para a gente a ilusão de algumas cores. Eu estou explicando de um modo, né, como realmente um professor de humanas é capaz de explicar. Mas a gente já sabe que hoje o arco-íris tem a ver com luz, tem a ver com água, né? O cara lá na África, muitos e muitos anos atrás, muitos mil anos atrás, não sabia dessas coisas que a gente sabe hoje. Então ele tinha que explicar do jeito dele como funcionava essa coisa do arco-íris. E é assim que lá na África surge um mito de um deus chamado Oxumaré. O Oxumaré, ele é um deus muito bonito, é um deus africano, né? Um cara lindo e tal, muito bom e muito preocupado com a população local, né? Ele é filho de Nanã, que é a deusa da terra, é a deusa da vida na terra. Ele tem um irmão que chama Omulu, mas aí é uma outra história. E o Oxumaré, que é quem a gente vai conhecer hoje um pouquinho mais, ele, além de lindão, de um cara super bonito, ele usa uma capa que é toda colorida. Na capa dele tem muitas cores. E aí a gente tem Xangô, que é um deus também africano muito forte,
que controla a chuva, controla os raios, sabe? E ele de vez em quando manda raios e chuva para a terra. E aí o que que o Oxumaré faz? Quando ele começa a observar as pessoas não podendo mais plantar porque tanta chuva está caindo, né? Não podendo mais se divertir, não podendo mais estar fora de suas casas, conviver, estão trancados de tanta chuva que está caindo, ele pega um punhal e ele salta alto, tipo super-homem, só que com uma capa colorida, não vermelha, ele salta alto, vai lá no céu e ele corta a chuva com o punhal dele. Só que o que que acontece? Enquanto ele está cortando essa chuva, enquanto ele voa, a capa dele que é cheia de cores deixa um rastro. E esse rastro é o que a gente vê, olha, com tantas cores. Então percebam a riqueza, né, de uma história que todo um povo contava para falar do arco-íris. Olha que bonito isso. A gente também tem uma versão da história do arco-íris muito bonita na Bíblia Sagrada dos cristãos. Quando Noé, né, é instruído por Deus a construir uma arca e colocar um casal de cada bicho, né, um casal de cada espécie da terra para levar para uma arca, porque vai chover e vai chover pra caramba. E quando chover, toda a terra vai ficar inundada. E aí eles vão ter que ficar um tempo presos lá na arca, sabe? Vão ficar, sei lá, 40 dias, 40 noites presos na arca. E um belo dia, Deus resolve que a chuva parou. Chegou o tempo de a chuva parar. Então a água começa a descer, tudo começa a voltar ao normal. E quando eles olham para fora da arca e é dia de novo, eles enxergam um grande anel multicolorido e tem o sol. E aí o Noé, ele recebe de Deus uma mensagem que diz: esse anel cheio de cores é a minha aliança com vocês, é a minha promessa para vocês de que nunca mais eu vou mandar uma chuva tão forte que destrua a terra assim. Então, olha, uma outra história também super bonita para explicar o fenômeno do arco-íris, que, como eu já disse anteriormente, hoje a gente conhece como a refração de cores através da água, né, quando chove e a luz do sol bate lá. Então, vejam que em culturas diferentes, a gente teve pessoas pensando numa história que fosse capaz de dar conta desse fenômeno. Novamente, eu digo para vocês que o mito é uma história capaz de explicar de maneira não racional um fenômeno, de maneira criativa, de maneira subjetiva, de maneira artística, de maneira bonita, né? Mas não racional e não científica, um fenômeno. Isso é o mito, tá? Um outro mito muito conhecido, né, é o das sereias, que são aquelas mulheres, metade mulher, metade peixe, e que vivem no mar. E de acordo com a mitologia grega, onde elas surgem, as sereias têm um canto maravilhoso, né, e elas são capazes de atrair os navegantes com seu canto, né, e com a sua beleza. E quando os navegantes se sentem atraídos pelas sereias, eles pulam no mar, vão atrás das sereias e nunca mais voltam. Então, para que serve esse mito? Se a gente para pensar, por que surge uma história como essa? Né? A gente tem vários navegantes na Grécia Antiga e naquela época sumindo no mar. Os caras ainda não conhecem o mar, ainda não sabem os perigos que é navegar. A navegação não é a que a gente tem hoje, com bússola, com radar, com navios super robustos, não. São os caras que ainda não conhecem o mar. Então era muito comum, sabe, gente, que assim os navios sumissem. Os caras saíam para pescar e nunca mais voltavam. E aí nessa, é preciso explicar o que está acontecendo com esses caras. Nasce o mito das sereias. E aí eu vou contar uma outra curiosidade para vocês. As sereias, quando elas surgiram, elas não eram metade peixe e metade mulher, não. Elas eram metade pássaro e metade mulher. E aí, por causa dessa história, eu posso entrar com vocês num outro ponto importante sobre mitologia. As histórias variam, os mitos variam e eles variam muito. Eles apresentam diversas variações. Por que isso acontece? Isso acontece porque quando a gente fala em histórias mitológicas, em mitos, a gente está se referindo a narrativas e a histórias que são oralmente produzidas, tá? Então, assim,
A gente não tinha um registro escrito dessas histórias. Ainda não havia esse recurso todo. O cara pensou num mito e vai escrever para guardar. Aquilo era contado oralmente, era o boca a boca. Era eu contando para um amigo que depois vai contar para outro amigo. E a gente tem até um ditado, né? Em português mesmo, que diz quem conta. O conto aumenta o ponto. Então, quando aquilo não está registrado num texto, né, quando a gente não tem como guardar como documento aquela história, está suscetível, é possível que ela se altere. Ai, gente, o cachorro tá latindo de novo. Vamos tentar ignorar o cachorro. Então, queridos, é assim. Por se tratar de uma história passada oralmente entre as pessoas, né, compartilhada oralmente, sem um registro escrito, sem que se torne um documento, o mito está suscetível a modificações, né? Então, do jeito que eu conto, ele é uma coisa, do jeito que um outro cara vai contar, é outra coisa. Então, a gente vai perceber essa variação toda num mito, porque por que um mito aqui nesse livro está de um jeito e no outro livro está de outro? Por que o professor me contou de um jeito, mas no vídeo tal apareceu de outro? Por causa dessas variações. São histórias sem um registro escrito, ok? Elas são contadas assim à vontade, sem estarem presas a um livro. Então, com isso, a criatividade de cada pessoa que contava essa história acrescenta uma pitadinha de algo novo ali. Então, isso é a razão pela qual os mitos variam tanto. E aí, sobre as sereias, né, a gente já falou aqui que elas, em uma forma, eram metade pássaro e metade peixe, em outra forma, eram metade mulher e metade peixe. Mas uma curiosidade muito interessante que talvez tenha ajudado a solidificar a versão que a gente tem hoje foi o que Colombo disse quando entrou em contato com o mito das sereias. Porque num dado momento ele reporta, Colombo, quando chega à América, né, ao continente americano, e começa a mandar cartas para o rei para dizer como era esse lugar, ele reporta da seguinte forma: um dia havia sereias, elas só não eram tão bonitas quanto eu pensava que eram, e o canto delas não era tão bonito quanto eu pensava que era. E aí uma possibilidade grande que a gente vê é de que ele tenha simplesmente encontrado leões marinhos, né, repousando numa pedra. Porque os leões marinhos têm essa aparência um pouco mamífera, né? Mas tem um rabo que lembra peixe, tem uma aparência de peixe, então a gente tem ali uma fusão mamífero e peixe, e um mamífero mais próximo do ser humano. E eles gritam, né? Fazem aquele canto esquisito, que pode mesmo atordoar quem está no mar e quem está ali escutando eles. Então essa, por exemplo, é uma grande possibilidade do que a gente tem hoje, né, como o mito das sereias, a grande possibilidade de origem desse mito. E ainda um ponto para tratar sobre essa questão dos mitos diz respeito à semelhança que algumas histórias de povos diferentes possuem. Por exemplo, a gente pode pensar na explicação mitológica para o trovão em três culturas, tá? Para a mitologia nórdica, a gente tem como explicação para o trovão o deus Thor, filho de Odin, né? Que é um cara super forte, super bonitão, um deus, né? Que usa um martelo que controla as forças da natureza ligadas à chuva, raios, trovões. Como a gente tem também na cultura africana, na mitologia africana, Xangô, que é um cara super parecido com o perfil de Thor, né, e que usa dois machados, e com esses machados ele controla as mesmas forças da natureza. Então é possível vocês observarem imagens de Xangô como um cara super bonito também, super fortão, super bem arrumado, com seus machados, e com eles ele controla os raios, os trovões. E aqui no Brasil a gente tem também Tupã, o deus Tupã, que com seus olhos, né, de acordo com a mitologia indígena, vai lançar raios e trovões também sobre a Terra. Então são três deuses diferentes, de três povos diferentes, mas que se parecem muito. E eles se parecem muito porque eles nascem para explicar o mesmo fenômeno. Então a gente tem povos indígenas nativos do Brasil, povos africanos e povos nórdicos, né, lá do norte da Europa, pensando o mesmo fenômeno, construindo para ele um deus, uma divindade, que vai passar a ser protagonista de uma narrativa, que é o mito, para explicar um fenômeno. Então eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje.
né, da nossa conversa sobre mito. Eu espero do fundo do meu coração que você siga o meu canal se você ainda não segue. Se você já segue, que você compartilhe o meu canal, para que mais pessoas possam participar dessas nossas conversas, para que vocês possam me sugerir coisas novas, temas novos também que eu possa tratar com vocês, aulas que possam ser úteis, porque eu quero muito ser útil para você que me segue. Então compartilha, vamos compartilhar conhecimento, vamos conversar. Gostaria que vocês comentassem, né, o que vocês acharam do vídeo, em que ele pode melhorar, né? E estou muito aberto a sugestões para o canal continuar, para o canal ir adiante. Então, para outra aula, penso em refazer outro vídeo aqui do canal, que é sobre conto de mistério. Foi um vídeo muito visto e que ajudou muita gente, né? Muita gente procura sobre esse conteúdo na internet, então gostaria de saber o que vocês acham disso ser o nosso próximo encontro. Então, uma conversa sobre contos de mistério, sobre como esse gênero funciona. Deixa seu comentário, deixa seu like, não esquece de se inscrever. Se der para ativar o sininho, então ótimo, porque quando eu lançar um vídeo você fica sabendo, já assiste, eu já sei o que você achou. Vem comigo, me ajuda a reconstruir aí o mundo do John John. E até a próxima.